Muito bem, bom dia, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Franklin. Agora 6h25 dessa terça-feira, dia 7 de junho. Se estiver tudo aqui com a transmissão, por favor, me avisem, mas alguns minutos e daremos início aqui ao nosso Café com Franklin. Caramba, acordou cedo hoje, hein, Ricardo? Já saiu da cama já? Excelente, cara. Bom dia, Rafaela, bom dia, Mai Amorim, bom dia, Lucimeire, bom dia, Fernanda, Ana, Luciana, Flávia, sempre presente também a Flávia, bom tê-la por aqui, Flávia. Ronaldo de Carvalho, vamos lá, vai mandando aviãozinho, vai chamando as pessoas, é um pouco improvável que muitas pessoas consigam ver a tua mensagem, o teu aviãozinho agora, mas ao longo do dia elas abrem e assistem a live aqui, e vai que, né, a pessoa já despertou e já tá mexendo no celular, pelo menos você traz ela aqui pro nosso encontro, você tira ela das banalidades do celular, você tira ela desse momento de perda de tempo, de distração, e bota ela aqui numa live para pensar um pouco sobre o dia, sobre a vida, enfim. Muito bem, vamos lá. Psi Viviane Maria, minha colega, minha amiga, excelente. Tá ok, né? A transmissão tá certo, áudio, vídeo, tudo bem por aí, não? Tá, ok. Chega umas perguntas, cara. Vocês acham que aqui é caixinha, né? O Guilherme perguntou: o senhor passa alguma coisa na barba? Passo shampoo, passo hidratante. O que eu faria no cabelo que eu não tenho, dá pra fazer na barba que eu tenho, né? Muito bem, legal. Obrigado, Flávia. A Flávia tá dizendo que tá. A Flávia tá dizendo que tá tudo ok. Chegando em Portugal, a Ana tá chegando lá em Portugal. Boa. Senhoras e senhores, então, nesses últimos encontros, nesses últimos programas Café com Franco, a gente está trabalhando um pouco sobre a realidade mais imediata, sobre o cotidiano. Se vocês prestarem atenção, pegarem aí os nossos últimos encontros todos, os últimos 4, 5 encontros, vocês vão ver que tem uma temática que como que se repete, uma abordagem que muda, né? Nós vamos abordando o tema de forma distinta, né? Tentando encontrá-lo em todos os seus aspectos, tentando olhá-lo por ângulos dos mais diversos, mas a discussão, a reflexão fica em torno de uma mesma realidade, que é a vida cotidiana, né? Que é o modo como a realidade se apresenta e o que nós podemos fazer frente a essa realidade que se apresenta. E quando eu digo o que nós podemos fazer, é evidente que eu estou fazendo aqui levantando a questão, colocando uma indagação, o que nós podemos fazer para realizar valores, o que nós podemos fazer para encontrar sentido, o que nós podemos fazer para viver bem essa realidade presente, cotidiana, imediata, essa realidade que aparentemente, como vai dizer Viktor Frankl, é cinza, é banal, né? Só no primeiro momento ela se apresenta de forma banal, trivial e como que acinzentada, né? Então, como que a gente consegue viver bem, com profundidade, com intensidade, com inteireza, o nosso dia, né? A nossa realidade mais imediata, mais ordinária. E hoje nós iremos abordar esse tema sob um outro ângulo, um ângulo que não pode ser desconsiderado. Quero trazer aqui algumas reflexões bem interessantes, bem oportunas a vocês. Tenho certeza que isso vai lançar luz no dia, na semana, né, de todos vocês. Então, fiquem por aqui, estejam presentes, vamos entrar aqui na nossa reflexão. Na medida em que vocês também forem tendo só que
um breve parênteses, enquanto o resto do pessoal também vai chegando na live, né? Na medida em que vocês forem tendo sugestões de lives, por favor, mandem, né? Não necessariamente aqui, no momento da live, porque eu não consigo ler todas as questões, e ainda que eu leia, né, como eu não vou anotar, isso não vai ficar arquivado, não vai ficar gravado, pode ser que eu facilmente, rapidamente, né, perca da memória, esqueça. Então, quando quiserem sugerir, mandem lá na caixinha de pergunta, ou mandem no direct, tá bem? Alguma questão que vocês querem se aprofundar, alguma dúvida que vocês têm quanto a alguma questão de Frank, ou algum apontamento, algum ponto da teoria dele, enfim, assim por diante. Muito bem, o que eu trouxe para hoje? Eu trouxe 2 textos, peguei 2 fragmentos de texto de Viktor Frankl. Um que está no livro Logoterapia e Análise Existencial, textos de 6 décadas, e um outro livro que está e um outro fragmento que está no livro sobre o sentido da vida. Tá? Ambos os livros, é claro, de Viktor Frankl, tá certo? Interessante, no livro Logoterapia e Análise Existencial, Viktor Frankl vai nos brindar com um texto que foi um texto que ele usou para fazer um discurso de homenagem a um grande amigo, que é o Rudolf Allers. Rudolf Allers nasce em 1883, em Viena. Só para vocês terem uma ideia, né? Então, Allers nasce em 1883, Viktor Frankl é de 1905. Tá? Então, são contemporâneos. Tá? Allers, um tanto mais velho que Viktor Frankl, mas eles se tornam próximos, se tornam amigos. Allers, de alguma forma, se torna uma referência, se torna um tutor, um mestre de Viktor Frankl. Sempre que Viktor Frankl terminava de escrever um livro, e não foram poucos os livros que Frankl escreveu, ele sempre, antes de colocar esse livro na editora para ser publicado, ele dava uma cópia dos seus escritos para que Allers pudesse ler. Interessante que não havia resposta de Allers. Certamente Allers lia o texto todo, né, mas nunca disse absolutamente nada, não tem nenhuma carta, não tem nenhuma fala de Allers com Frankl, na qual eles conversam sobre o conteúdo do livro e assim por diante, né? Mas Frankl tinha esse respeito, tinha esse carinho, tinha essa admiração por esse grande filósofo. Era um filósofo católico vienense que nasce em 1883. Viktor Frankl o admirava demais. Eles estiveram juntos no círculo dos adlerianos, né? E quando Allers rompe com Adler, basicamente no mesmo momento, no mesmo encontro, Frankl também deixa o círculo dos adlerianos e vai iniciar toda a construção da sua teoria, né, da logoterapia. Enfim, mas Viktor Frankl tinha uma profunda admiração por Allers. Allers também estimava muito Viktor Frankl, tinha um carinho muito grande por esse jovem prodígio que era Viktor Frankl, que depois de fato mostrou para que veio, né, criando uma teoria, deixando um grande legado, se tornando uma pessoa massivamente conhecida em boa parte das universidades do mundo e assim por diante, enfim. Bom, só que uma antessala, tá? Tô colocando isso só como uma... Desculpem. Uma antessala a vocês. Bom, no livro Logoterapia e Análise Existencial tem um discurso de Viktor Frankl. Esse discurso acontece em 1964, um ano depois da morte de Rudolf Allers. Allers morre em 1963, salvo engano. E esse é um discurso no qual Viktor Frankl vai trazer um pouco do pensamento de Allers e da grandeza deste homem, né? E sobre diversos aspectos há aqui uma interface com o pensamento de Viktor Frankl, né? Eles não partem exatamente da mesma proposta, eles não têm exatamente a mesma base epistemológica, eles não vão colocar a teoria deles da mesma forma, mas existe muito encontro, né? Eles são amigos, e amigos amam as mesmas coisas, né? Eles flertavam com as mesmas coisas, amavam, né? E de alguma forma rejeitavam as mesmas coisas, né? É isso que os amigos fazem, amam as mesmas coisas e rejeitam as mesmas coisas.
uma das coisas que ambos rejeitavam era a psicanálise de Sigmund Freud. Allers é um grande crítico da psicanálise, né? Eu acho que poucos autores se destacaram tanto na crítica à psicanálise como Allers. Frankl e Allers souberam de forma contundente, de forma precisa, de forma cirúrgica, apresentar os erros reducionistas, nihilistas, deterministas da psicanálise. Tá? Então, assim, rejeitavam as mesmas coisas e amavam as mesmas coisas. E citando Allers, e aqui começa o nosso tema de hoje, citando Allers, Viktor Frankl vai dizer, né, que a conversão, prestem atenção nisso, é uma primeira citação que eu trago aqui a vocês, essa é uma citação direta de Allers que Frankl coloca no livro. A conversão das potências nos atos, para falar com os conceitos da escolástica, é a essência do sentido da vida. Esse é um tema central para Allers. Viktor Frankl não vai trabalhar o sentido da vida exatamente nesses termos, se utilizando desses conceitos da escolástica, porque a base filosófica de Viktor Frankl nesse sentido difere um pouco, mas de algum modo nós podemos dizer que eles vão caminhar para o mesmo lugar, né? Eles vão partir de premissas que não são dissonantes, mas que têm algumas pequenas diferenças que não são divergências, mas eles vão chegar num ponto muito parecido. Muito bem, não pode falhar, né? Ele sempre vem. Só um segundo. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, Ana. Pronto, foi só um. Não vai vir em série agora. Ótimo. Então, o que vai dizer Allers? A conversão das potências nos atos é a essência do sentido, é a essência e o sentido da vida humana. Ou seja, a pessoa humana é aquela que deve, caso queira encontrar o sentido da vida e caso queira viver a sua essência, viver aquilo que lhe é próprio, a pessoa humana deve converter potências em atos. Assim, sem fazer um estudo aqui escolástico, sem ter que fazer, né, uma citação de Aristóteles, de Tomás de Aquino para explicar essa dinâmica, o que seria maravilhoso, mas não vem ao caso, não aqui, 6h25 da manhã, num café com Frankl, né, começando um dia, enfim, né, aqui também não é um encontro que tem um caráter de aprofundamento, de estudo filosófico, antropológico, é só jogar a luz um pouco nas realidades mais imediatas, cotidianas que todos nós vivemos, enfim. Então, sem fazer grandes vênias, grandes citações, grandes referências, o que Allers está nos dizendo aqui é o seguinte, e Viktor Frankl concorda muito com isso: nós não podemos perder a oportunidade. Esse é um ponto, né? Esse é um ponto a ser destacado. Se nós pudéssemos colocar isso em termos vulgares, nós chegaríamos nessa conclusão. Ou seja, olha, nós não podemos dormir no ponto. Nós não podemos perder as oportunidades. As oportunidades do quê, Luiz Henrique? As oportunidades de transformar potência, ou seja, aquilo que é uma possibilidade, aquilo que se apresenta a nós como um convite, como um chamado, aquilo que de algum modo ainda não existe, porque não foi eternizado, porque não foi atualizado, porque não foi realizado. Pegar aquilo que ainda não existe, mas que é uma possibilidade de vir a ser, é uma potência, aquilo, quando eu digo não existe, né, porque a gente não está fazendo um aprofundamento filosófico, né, não existe enquanto ato, mas existe, é fato, enquanto uma potência. Tá? É pegar aquilo que é uma potência e, de fato, atualizá-la, e, de fato, realizá-la, e, de fato, concretizá-la. Mas não de qualquer forma, não atualizar de qualquer modo, e também não atualizar qualquer tipo de potência, senão aquelas que de fato a vida me apresenta, aquelas que de fato cabem na minha vida, na minha história, que são para mim. Então é viver uma atitude de atenção, de presença, de inteireza,
que faça com que de fato eu consiga captar, que eu consiga intuir quais são as potências que nesse momento eu preciso atualizar. Porque aqui está, segundo Allers, a essência, aqui está para Allers, a essência e o sentido da vida. O sentido da vida, de fato, é saber extrair a todo momento o melhor da vida. E continuando nessa citação de Allers, que é interessantíssima, né? Viktor Frankl, citando aqui Allers, ele vai falar de uma enormidade de pessoas, de personalidades. Hoje nós não teremos a série Personalidade, né? Porque eu vou ter um evento à noite, vou ter que viajar. Então aqui a gente já entra um pouco nas personalidades, tá bem? Mas a gente volta semana que vem, na próxima terça, com o Padre Mateus Aquino, falando sobre São Tomás de Aquino. Allers vai citar grandes personalidades, que souberam de fato viver essa essência e o sentido da vida. Ele vai falar de São Aloísio de Gonzaga, de São João, de Bachmans, de Santa Teresa do Menino Jesus, da Maria da Mais Santíssima Trindade, Angélica de Jesus, vai citar grandes beatos, grandes santos, vai citar pessoas que de fato viveram uma vida virtuosa, comprovadamente virtuosa. Ele falou, todas essas pessoas se tornaram grandes, se tornaram personalidades, podem ser imitadas, tornam-se para nós como que um baluarte, um exemplo, um caminho, um ícone, resgatando o conceito de ícone que falávamos no último Café com Frankl, porque elas souberam aproveitar as oportunidades da vida. Essas pessoas souberam transformar potência em ato. Elas consumaram, olha que belíssima essa colocação de Allers, que Frankl traz aqui no livro Logoterapia e Análise Existencial. Elas consumaram o que quer que tivesse havido nelas para consumar. Elas consumaram o que quer que tivesse havido nelas para consumar. Elas se consumaram, porque todas as possibilidades valorativas nelas se transformaram em realidades valorativas efetivas. Ou seja, tudo aquilo que era possibilidade de realização de valor, tudo aquilo que poderia ser valorado, elas valoraram. Elas souberam entender que lá havia um valor. Naquela situação, naquele convite que a vida lhes fazia, naquela atitude que elas deveriam tomar, naquele sofrimento que dignamente elas tinham que assumir e suportar. Elas entenderam aonde estava o valor. E não só entenderam, viram essas possibilidades, essas potências, senão também que tornaram aquele valor possível num valor real. E efetivamente, ao valorarem aquilo, realizaram um valor frente àquilo. Aquilo se transformou em realidades valorativas efetivas. Naturalmente, continua, a sentença não tem como ser invertida. A sentença que afirma que a vida humana termina no momento em que o homem efetiva todas as suas possibilidades valorativas. Ou seja, a vida humana ela se encerra quando não há mais nenhuma possibilidade. Quando tudo de alguma forma está eternizado, está concretizado. E essas pessoas que de fato viveram de forma atenta e fizeram da sua vida algo grande, elas não perderam tempo, elas não perderam oportunidade, elas não perderam foco, elas não se desviaram. Elas entenderam que nada no fundo é pequeno, que nada é sem importância. Essas pessoas chegam ao fim da vida e de fato elas percebem que não só a vida está acabada, consumada, mas elas se deixaram consumir. Elas se deixaram consumir.
seja, não há mais nada a ser atualizado. E tudo aquilo que foi atualizado de forma inteira, integral, dando-me de mim. Ainda que em algum momento houve excesso, houve desvio, houve algum tipo de queda, rapidamente a pessoa conseguiu colocar-se de pé, conseguiu retomar a sua vida, conseguiu aceitar a passada, E novamente ela foi transformando as possibilidades valorativas em realidades valorativas efetivas. E citando Allers, Frankl vai dizer, no fundo só há um ideal. O ideal da objetividade, da entrega e do serviço nessa vida. Bom, eu não quero cansá-los aqui, não quero cansar o ouvido de vocês, mas tem um texto aqui de Viktor Frankl, que está no livro Sobre o Sentido da Vida, que eu gostaria muito de ler. É um exemplo de um caso que ele atende, de um jovem brilhante, que vivia de forma muito ativa a sua profissão e que lá para as tantas pego por uma doença incurável, inoperável, e que precisa se posicionar frente a isso tudo. E eu quero trazer esse exemplo porque ele aponta exatamente para isso que Viktor Frankl estava dizendo ao citar Allers, tá? Desse se consumir na vida, desse consumar tudo que é possível. Essa atenção que devemos ter para transformar potência em ato. Eu só peço desculpa porque é uma leitura um pouco longa. Eu poderia contar o caso, mas não seria tão bom quanto nas palavras de Frankl, porque ele conhece esse caso, ele escreve com detalhes e a pena de Viktor Frankl é muito afiada, Então é gostoso ler Viktor Frankl. Então ainda que eu tentasse aqui reproduzir algumas partes, certamente ficaria muito aquém daquilo que é a obra na sua íntegra. São 3 páginas, tá? Então gostaria de ler essas páginas aqui a vocês para que pudéssemos entender, a partir de um exemplo real, concreto, o que é transformar maximamente potência em ato. Tá certo? Então, vamos lá. Trata-se de um jovem homem que levava uma vida profissional ativa e profícua. Ele era um designer publicitário muito ocupado. Então, um homem jovem, ativo, que tinha uma bela de uma profissão muito profícua. Esse jovem era um designer publicitário, muito ocupado, o qual, no entanto, foi arrancado repentinamente de sua profissão ao adoecer de um tumor maligno na medula espinhal, impossível de ser operado e já em estado avançado. Esse tumor levou rapidamente à paralisia nos braços e nas pernas. Agora ele não podia mais manter a direção em que havia consentido, moldado fundamentalmente sua vida, ou seja, a direção de ser ativo. Ele foi redirecionado, impelido, numa outra direção. O ser ativo foi-lhe interditado cada vez mais e foi direcionado gradualmente para encontrar numa vivência passiva o sentido de sua situação limitada e, mesmo no âmbito das possibilidades tão limitadas, conseguir dar sentido à vida. Ou seja, esse jovem foi repentinamente, bruscamente, impedido de continuar essa sua vida ativa. Ele foi redirecionado para uma vida muito mais passiva, uma vivência passiva que ainda assim escondia toda a possibilidade de realizar valores e de encontrar o sentido, mas ele precisaria se reposicionar, ele precisaria de fato conseguir viver essa mudança existencial de forma profícua. E o que fez o nosso paciente? Deitado no hospital, ocupou-se intensamente com leituras. Leu livros para os quais antes, durante uma vida profissional cheia de compromissos, nunca havia encontrado tempo. Ele ouvia dedicadamente músicas no rádio e tratava as conversas mais animadas com outros pacientes. Ele se retirou, portanto, para aquele campo da existência no qual é possível ao ser humano, além de ser ativo, realizar a tarefa de dar sentido à vida, de dar respostas às questões da vida, acolhendo de modo passivo o mundo e a si mesmo. Desse modo, é compreensível que essa
intrépida pessoa, também agora não tivesse de modo algum o sentido de que sua vida, inclusive com todas as limitações, tenha se tornado desprovida de sentido. Mais tarde, no entanto, chegou o momento em que sua enfermidade avançou. E avançou tanto que suas mãos não conseguiam mais segurar um livro. Tamanha era a falta de força muscular. Ele também não conseguia mais suportar os fones de ouvido. Tamanhas eram as neuralgias, que eles causavam no seu crânio. E por fim, teve dificuldade também para falar, ficando impossibilitado de continuar a ter suas espirituosas discussões com os outros doentes. Desse modo, esse homem foi redirecionado outra vez, uma vez mais, encaminhado pelo destino. A partir de agora, porém, não apenas a partir da esfera da criativa realização de valores, mas também a partir da esfera dos valores vivenciais. Ou seja, são duas categorias aqui de valor de Viktor Frankl, né? Os valores criativos, em que você dá algo de si para o mundo, em que você realiza de fato algo, e os valores vivenciais, em que você apreende o mundo, contempla as belezas que há no mundo, apreende a verdade que há no mundo, tá certo? Então, esse homem, uma vez mais, foi redirecionado. Agora, saindo do reino dessa categoria de valor, que é o valor criativo, porque ele já não conseguia nem ler, nem travar uma conversa, né? E foi colocado nos valores vivenciais. Essa era a situação determinada pela doença na sua última etapa, na etapa final da sua vida, mas também dela ele ainda conseguiu extrair sentido, ou seja, aqui não se esgota a possibilidade de sentido. Ainda aqui ele consegue se consumir na consumação da sua vida. Nada aqui está perdido, ainda existem potências que podem, portanto, devem ser atualizadas. Volto a dizer, aqui também ele conseguiu extrair sentido. Especificamente na maneira como ele se posicionou em relação a essa última situação da sua vida. Nosso paciente sabia muito bem que os seus dias estavam contados. E por fim, suas horas também estavam contadas. Lembro-me claramente da visita médica. Olha que interessante esse relato, né? Termino a leitura com essa colocação, com esse encontro do jovem com Frankl, tá? Lembro-me claramente da visita médica que naquela ocasião tive que fazer como médico plantonista naquele hospital, na última tarde que esse homem vivenciou. Quando passei pela sua cama, ele acenou para mim, falando com dificuldade. Ele me deixou entender que pela manhã havia ouvido do médico principal, o professor G, a recomendação de que lhe aplicassem uma injeção de morfina, porque ele já estava entrando em suas horas derradeiras e isso iria aliviar as dores e aliviá-lo das agonias iminentes. Então, ele chama Viktor Frankl e com muita dificuldade na fala, no modo de se expressar, ele vai deixar claro para Viktor Frankl que, olha, eu escutei que pela manhã o professor, o doutor que aqui passou, disse que eu estava nos meus últimos momentos e que me aplicassem morfina. Então ele tentou explicar para Viktor Frankl que ele estava ciente disso, que ele sabia que esse era o procedimento que os médicos adotariam, né, mais ao término do dia, no início da noite, tá, ok? Visto que ele tem motivos para supor que, continuou ele, na próxima noite já teria chegado a sua hora. Ou seja, não teria uma outra noite, essa é a minha última noite. Ele então me pede para que já agora eu lhe aplicasse a injeção, mesmo durante a visita médica, para que a enfermeira do turno noturno não tenha que me chamar e por causa dele, por causa do paciente, tenha que me perturbar, especialmente ao dormir. Que coisa incrível. Ele chamou Viktor Frankl e tentou, por onde, dizer a Viktor Frankl o seguinte: olha, eu sei que eu estou nas minhas últimas horas. E eu entendi que à noite vocês, né, para aliviar a minha agonia, a minha dor, vão me dar uma dose de morfina.
né? Porque as dores estavam insuportáveis. Ele disse a Viktor Frankl, faça isso agora. Sabe por quê? Porque eu não quero lhe incomodar à noite. Porque senão à noite a médica vai ter que lhe chamar, talvez você vai estar descansando, vai estar dormindo. Veja, pode fazer isso agora. E Viktor Frankl vai dizer, né? Nas últimas horas de sua vida, este homem ainda estava pensando em poupar, em vez de perturbar os outros. Ou seja, olha que grande homem, né? Certamente Viktor Frankl ficou muito constrangido com essa fala dele, né? E no primeiro momento incomodado, mas viu que lá existia uma grande personalidade, uma pessoa extremamente viva, que estava realizando valores vivenciais, que não estava perdendo a oportunidade de se consumir diante da vida. E até nos seus últimos momentos, no seu último dia, ele estava muito mais preocupado em poupar as pessoas do que em perturbá-las. Além de toda intrepidez com a qual ele suportou todo o seu sofrimento e toda a sua dor, cuja realização não profissional, mas realização humana, sem paralelo, reside, porém, nesse simples comentário, nessa vontade de levar os outros em consideração, literalmente ainda na hora derradeira. E Viktor Frankl vai concluir dizendo, né, olha, qualquer trabalho que esse homem pudesse fazer no campo publicitário, por mais admirável que fosse o trabalho desse homem, não seria absolutamente nada, seria ainda muito pequeno em comparação com esse trabalho que ele soube viver, que ele soube realizar nos momentos mais difíceis da sua vida. Isso sim era uma grande realização humana. E qualquer outro trabalho no campo profissional ficaria aquém da grandeza que esse homem mostrou, né, no leito de morte. E o que Frankl nos traz, trazendo-nos esse exemplo, que por si só fala-nos muito, né? O que Frankl nos traz é o seguinte, é possível extrair a todo momento o melhor da vida. Independente do local onde nós estejamos, independente das situações que nós estamos vivendo. Pode ser num trabalho ativo e profícuo, mas pode ser num leito de hospital, tendo que viver de forma maximamente passiva, introspectiva e calada. Entende? Ou seja, independente de onde nós estejamos, é possível extrair a todo momento o melhor da vida. E o sentido da vida e a essência da vida, como vai dizer Allers no trecho que lemos agora há pouco, o sentido da vida e a essência da vida consiste exatamente nisso, em não perder oportunidade, em transformar a potência em ato, em saber responder e responder de forma grande, de forma generosa, de forma amorosa aos convites, aos chamados que a vida nos faz, a todo momento. Aqui está um itinerário interessantíssimo para que de fato consigamos caminhar, deixa eu ver sua cara só, em direção ao sentido da vida. Essa atenção que nós temos que ter ao tempo presente. O que é possível ser feito agora? O que de melhor só eu posso fazer nesse momento? O que me compete aqui, agora, hoje, nessa manhã, nesse trabalho, nesse dia? Qual a melhor atitude que eu posso ter nessa situação que eu estou metido? Viktor Frankl, a todo momento, né, vai usar dentro da sua teoria as categorias de valor. Ou seja, a todo momento, eu posso ou criar algo, ou eu posso receber o mundo com a sua beleza, encontrando a verdade e a bondade que há no mundo, ou eu posso transformar a mim mesmo diante de uma situação que não está para mudança, que são os valores de atitude, né? Ou seja, a todo momento uma dessas realidades podem ser vividas. Eu nunca posso dizer que não tinha nada a ser feito. Eu nunca posso alegar ignorância, porque é a minha própria consciência quem me acusa, porque foi a minha própria consciência que me apontou as possibilidades de realização de valor que existiam naquela situação. Então eu nunca posso alegar ignorância. Não fiz porque não sabia. Não, de alguma forma nós sabemos o que de melhor pode ser feito.
Eu não posso alegar desconhecimento, porque eu não preciso ter a fundamentação teórica disso tudo. Basta que eu esteja atento, né? Aquilo que o Viktor Frankl vai chamar também do óbvio pré-reflexivo ontológico, né? Ou seja, algumas coisas não precisam ser profundamente refletidas, conhecidas, sistematizadas, postas à luz de uma teoria filosófica, antropológica. Não, a pessoa humana, o homem simples, o homem do campo sabe como as coisas podem e, portanto, devem ser feitas e vividas. E Viktor Frankl falou, olha, a todo momento nós podemos ou realizar um valor criativo, ou realizar um valor vivencial, ou ainda realizar um valor atitudinal. Nós nunca estamos reféns da situação como se nada mais pudesse ser feito, como se nós não pudéssemos mais extrair nada da vida. Enquanto a vida há a possibilidade de extrair o sentido que há em cada situação. Enquanto a vida há a possibilidade de se consumir nessa vida, de dar de si mesmo. A vida vai, né, se consumando até que tudo fique, né, consumado, mas eu preciso consumir-me até o fim. E eu posso fazer isso sempre a partir desses três grandes campos que Viktor Frankl, né, nos descortinou. Eu posso estar criando, dando algo de mim, realizando uma atividade que me é própria. Eu posso estar não realizando, mas agora de forma mais passiva, recebendo, me maravilhando, apreendendo o que há de bom, o que há de grande, o que há de belo, o que há de verdadeiro nas realidades do mundo, aquele olhar mais contemplativo, mas eu posso ainda estar me posicionando diante de uma situação que não está para mudança. Por exemplo, aquele jovem, Viktor Frankl coloca essa história porque de alguma forma ela sintetiza esses três grandes valores, aquele jovem no primeiro momento era ativo, um publicitário ativo e que tinha uma bela de uma profissão. Rentável, profícua em todos os sentidos. E ele estava entregando algo de valor ao mundo. Mas ele foi redirecionado pela vida. Ele teve que adotar uma atitude mais passiva e aqui ele começou a viver os seus valores vivenciais. Agora ele se colocava para ler os livros e aprender com os outros e contemplar a beleza que existe na narrativa, na literatura clássica, né, nos livros de espiritualidade, enfim. Mas teve um momento que nenhum livro ele conseguia ler. Ele já não tinha força para segurar os livros. E aqui ele só tinha que saber viver com dignidade essas últimas horas. Sofrer dignamente. E ele soube fazer isso. E Viktor Frankl fica comovido e fala, olha, até nas últimas horas essa pessoa estava preocupada em fazer algo de valor. Ela quis me poupar de ter que acordar à noite para dar uma dose de morfina a ela. Ela estava mais preocupada em me poupar do que em me apurrinhar. Que fantástico, porque ele poderia estar reclamando, chorando, irritadiço, irascível, né? Porque está chegando próximo ao fim, porque está cheio de dor, porque está deitado numa cama de hospital, sabe-se lá quando, não, mas ele estava abraçando isso tudo. E já que ele não podia mudar a situação, porque a doença dele era incurável, inoperável, ele estava aproveitando para mudar a si mesmo. Ele estava deixando que aquele sofrimento forjasse, o purificasse. Ele foi extraindo o melhor daquela situação. Ele foi atualizando as suas potências até o fim. E isso é a vida. Isso é a vida. Tá certo, senhoras e senhores? Nós estamos aí já com 38 para 39 minutos de live. Não quero passar disso, já são 7 horas e 4 minutos. Vocês têm que começar o dia de vocês, eu tenho que começar o meu dia por aqui também. Temos muitas possibilidades, temos muita potência a ser atualizada. Estejamos atentos, estejamos presentes, porque é possível, né, que vivamos também uma vida toda ausente. E o ausente é aquele que, como vai dizer Gabriel Marcel, está sempre muito entretido consigo mesmo e pouco entretido com os outros, olhando muito mais para dentro do que para fora, para si do que para o mundo. Então estejamos presentes, estejamos atentos e vivamos esse dia, né, nesse caminho de a todo momento realizar valores, extrair o melhor de cada situação, saber não só o melhor modo de acabar o nosso dia, de consumar o nosso dia,
mas a melhor forma de nos consumirmos nesse dia. Ao final desse dia nós precisamos estar esgotados, certos de que demos tudo o que tínhamos para dar. Nada ficou para trás. Por quê? Porque nada foi visto como trivial e banal. Nada é pequeno, nada é sem importância. Tudo esconde um valor. É possível extrair um sentido de todas as situações. Senhoras e senhores, uma alegria estar aqui com vocês. Tivemos aí muita gente na live de hoje. Fico feliz por isso. Se vocês puderem me ajudar, vou pedir uma vez mais, vai lá, eu faço até aqui uma pequena pausa, porque vocês falam que eu me mexo muito, a hora que vocês batem a foto, printam a tela, né? Fica tudo estranho, fica tudo tremido, então vai lá, printa essa tela. Pronto, printou? Bote lá nos teus stories, me marque, convide as pessoas para vir curtir essa página, avise os amigos, mande no WhatsApp, sei lá, vá trazendo mais pessoas para que as pessoas possam receber esse conteúdo, para que isso também possa fazer a elas sentido e ajudá-las a construir uma vida grande, uma vida honrada, uma vida digna. Isso tudo é só o começo de um grande trabalho e eu conto muito com a ajuda, com o auxílio, com a generosidade de todos vocês. Senhoras e senhores, uma alegria estar aqui com vocês. Hoje à noite não haverá a série Personalidades, a nossa live. Seria hoje, às 9 horas da noite, com o Padre Mateus Aquino, falando sobre São Tomás de Aquino, mas nós não conseguiremos fazer, na verdade é um impedimento que eu tenho, eu vou ter que fazer uma viagem no dia de hoje, então eu joguei para a próxima terça-feira, acho que dia 14, né? Hoje é dia 7, exato, então dia 14, fica o mesmo tema e o mesmo convidado, então podem contar com isso, tá certo? Então nos vemos muito em breve, exatamente, a Mi está dizendo aí, nada que é feito com amor é pequeno, Terezinha, muito bem, Santa Terezinha, excelente, muito bem, senhoras e senhores, até. Nos vemos muito em breve. Tchau.